Felipe Luiz explica por que fez apenas 2 mexidas Inter e Flamengo. Poderia baixar o nível. O Flamengo sofreu um frustrante empate no fim do jogo no Internacional nessa quarta-feira em Porto Alegre. Após 1-1, Felipe Luiz explicou as opções que tomou antes e durante a partida no Rio Grande do Sul. Ele foi perguntado por que fez apenas 2 mexidas na etapa final, apesar de alguns atletas terem demonstrado desgaste. Vamos dar uma olhada então na entrevista coletiva do treinador rubro-negro, que foi curtinha, e em seguida eu comento os principais trechos. Primeiro que foi um grande jogo das duas partes, fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo, a verdade é que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural, mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava da minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo. Todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube, pelo grupo, né? Então, foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo dali de onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que tu falasse sobre o porquê acabar optando não começar com o Gabigol na partida de hoje. Obrigado. Porque eu optei por começar com o Bruno, cara que está num grande momento, ataca muito espaço. Eu estudei bastante a equipe do Inter, acreditava que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique com a velocidade dele, e depois ele sustentava, porque também a pressão do Inter é uma pressão muito forte, e sempre que tivesse algum desafogo ele poderia aguentar bem a bola, então optei por ele em vez do Gabi. Boa noite, Felipe. Sidão Marinho da Litoral News. O Alcaraz teve uma grande oportunidade de fazer um gol, poderia ser o 2-0 ali. Eu percebi que você até se jogou no chão na beira do gramado. Eu queria que você falasse o que passou na sua cabeça naquele momento e se faltou efetividade muitas vezes para a equipe do Flamengo, né? Tiveram algumas chances que a equipe acabou perdendo. É um problema já crônico desde a época do Tite, e se dá para corrigir isso para os jogos da final da Copa do Brasil, que são importantes. Obrigado. Bom, a linha do futebol é muito fina, né? A linha entre o 2-0 e o 1-1 é muito, muito fina. E como você falou, tivemos a chance. O Inter também teve chance. Eles também não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente. Mas, como eu falei, o meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário da melhor máximo possível, criar o máximo de chances, e depois os jogadores, a contundência nas áreas são dos jogadores, tanto na área defensiva como na área ofensiva. Isso são dos jogadores, é natural. E se erram, hoje se errou, pode ser que no domingo o Charlie possa ter a mesma chance e faça o gol. Então, assim, eu fico feliz com o jogo que ele fez para mim um grande jogo, correu, lutou, fez tudo pela equipe, fez exatamente o que eu pedi para ele fazer, e quase não perdeu bola, se sentiu muito confortável na posição que ele estava jogando, e fiquei feliz com o jogo dele. Qual é o sentimento que você sai daqui hoje? Porque a gente, ouvindo torcedores do Inter, o torcedor do Inter sai com aquele sentimento de, claro, né, empatou com o Flamengo, gol no final, mas achou que também poderia sair com a vitória. Já tem pessoas aqui dizendo que se sai aquele gol, o Flamengo sai daqui com 2-0. E eu te pergunto isso porque o estado anímico ele é muito importante para o jogo do final de semana, é uma decisão. Qual é o sentimento do vestiário? Feliz pelo jogo que o Flamengo fez, ou frustrante pelo empate que sofreu no final? Bom, nunca comemoramos empate, né? Não, pelo menos eu penso assim. Uns anos atrás vim aqui, estávamos perdendo de 2-0 e empatamos. Eu ainda era jogador e não comemoramos o empate. Empatamos no último minuto com um gol se não me engano, do Gerson ou do Ribeiro, não lembro agora. Gerson, né?
E não comemoramos o empate, e agora, claro, que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. Mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo, um grande primeiro tempo. E infelizmente não conseguimos segurar o resultado. Agora, é muito rápido, o futebol é muito rápido. Amanhã vamos tentar, hoje, aliás, já tentar melhorar esse ambiente, esse estado anímico dos jogadores, porque tem uma final domingo na frente da nossa torcida e obviamente que todos eles querem jogar. A última, tá, gente? Felipe, boa noite. O jogo acabou sendo decidido em um lance crucial já no final do segundo tempo. E, por ironia do destino, de uma falha dos pés de um garoto que vinha muito bem na partida, o Everton Araújo. Como é que foi a conversa com ele no vestiário, até para não deixar ele esmorecer, né, por conta do placar, que acaba ficando com aquele gosto amargo de poder ter conseguido a vitória, né, nesse lance crucial, que a gente sabe que muitas vezes o jogador sente, às vezes um jogador já veterano, já experiente, sente, né? Como é que foi essa conversa? Não tive conversa ainda com ele. Ele sabe que ele fez um grande jogo. Ele sabe disso. Acho que não lembro de ele ter perdido outra bola, sinceramente, no jogo. E sim lembro de outros jogadores que perderam bolas e não acabaram em gol, mas que poderiam ter acabado em gol da mesma forma. Da parte do treinador, ele não vai ter nenhuma crítica enquanto a isso, porque ele está fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer. E vão existir erros. Infelizmente o dele acabou em gol, ele acabou pagando caro, mas eu analiso o jogo com mais frieza. E como eu falei, existiram outros lances que a gente perdeu a bola, piores ainda, posicionado em pior posicionamento no campo, e não acabaram na nossa rede. Então, coisas naturais do futebol. A única coisa que ele não se abale, que ele continue trabalhando, porque é um menino bom e vem crescendo muito, vem aprendendo, e eu confio muito nele, é importante para mim. Bom, então tá aí, né, a entrevista coletiva do Filipe Luís. Nós vemos que ele gostou do primeiro tempo, achou o jogo uma ótima partida, apesar do Flamengo não ter jogado bem o jogo inteiro, mas teve momentos que o Flamengo predominou e outros momentos que o Inter predominou, proporcionando para os torcedores das duas equipes uma ótima partida, né? Apesar do Flamengo ter feito um bom primeiro tempo, do Filipe Luís ter gostado, ele entendeu que no segundo tempo a pressão do Inter tirou a posse de bola do Flamengo. E aí houve erros técnicos de posicionamento. E na visão do técnico, isso é natural, porque o Inter estava perdendo e atacando para tentar empatar o jogo. Ele também comentou que fez poucas trocas, porque viu um jogo de muita imposição física, o time do Inter com bastante força física, tentando fazer marcação-pressão também. E aí ele entendeu que seria difícil o jogador entrar frio do banco e jogar no mesmo nível de outro atleta que já estivesse dentro do jogo desde o início, né? Outra questão é que quando o Filipe Luís foi perguntado sobre por que não começar com o Gabigol, foi curioso ele não indicar que o Gabigol foi substituído pelo Plata, mas indicar que o Gabigol teria sido substituído pelo Bruno Henrique. Ele diz que o Bruno Henrique que começou porque ele ataca bem os espaços, joga nos espaços, ou seja, não joga só com a bola. O jogador que tenta se posicionar em espaços que a defesa adversária deixa. Então o Filipe Luís comentou que estudou o time do Inter e achou que podia aproveitar bem esses espaços na defesa do Inter, né, em velocidade, com a velocidade do Bruno Henrique e com a capacidade também do Bruno Henrique de segurar a bola na frente, diminuindo a pressão do Inter no campo do Flamengo. O treinador também elogiou bastante o Alcaraz, né, meia que fez o gol, que podia ter feito o segundo gol, e disse que confia muito no Charlie para final do próximo domingo contra o Atlético Mineiro. E também disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ele não comemora empate. Isso muda muito aquela velha cultura que o torcedor do Flamengo, que tem mais de 30 anos de idade, se lembra muito bem, né? Aquela cultura ali dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, onde o empate no Sul valia a vitória. O Flamengo ia jogar com
Paraná Clube, lá em Curitiba. Você já sabia de antemão que ia perder. Se empatasse, era comemorado como vitória. O Felipe Luiz, a cultura não existe, não comemora empate. Isso é ótimo, ele passar essa mentalidade para os atletas, que é uma coisa que o Jorge Jesus trouxe, que a gente ficou mal acostumado, né? O Flamengo dominando partidas, por exemplo, contra o Inter, contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. E, por último, ele falou sobre o Everton Araújo, né? Dizendo que jamais vai culpar o garoto pelo resultado de um jogo e que, pelo contrário, vai estimular o menino a seguir crescendo, seguir evoluindo e mostrando seu futebol. Então, peço muito a vocês que acompanhem uma vez Flamengo nos próximos dias, porque a gente vai tentar trazer bastante notícias de qualidade, mantendo o torcedor e a torcedora informados sobre tudo o que está acontecendo às vésperas do Flamengo Atlético Mineiro, que vai ser a primeira partida da final da Copa do Brasil. Esse jogo vai acontecer no próximo domingo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, salve, né? Não deixe de mostrar para os seus amigos e de deixar a sua opinião aqui sobre a coletiva do Felipe Luiz. E vamos vencer, custe o que custar, e até domingo.